E nós estamos aqui no versículo, vamos entrar hoje no versículo do 14 ao 16, mas vamos ler até lá, do versículo 1 até lá. Eu sempre tenho falado aqui, que a repetição é uma forma de gravar as coisas na mente. É repetindo, né, irmã Jô? Irmã Jô está com um visual bonito, hein? Está muito bonita, como sempre, irmã Jô. O Lindomar está todo cheio aí do lado, olha lá. Lindo, todo cheio. É uma família que nós amamos tanto, tem nos ensinado tanto. Família da irmã Jô, irmão Lindomar, Igor e Iago, família que nós amamos muito. São para nós um presente de Deus, vocês, viu? Sempre lembrem disso. Então, começando do versículo 1, diz assim, Mateus 5, todos já acharam aí? Mateus 5, a partir do versículo 1, vamos ler até o 16. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, que fala pobres, mas a melhor tradução é humildes. Humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos. Senhor, muito obrigado por estar na tua casa, obrigado pela tua palavra, é nossa âncora, Senhor Deus, aquela que nos mantém seguros, firmes, para que não debandemos, Senhor Deus, para que não fiquemos indo de um lado para outro, mas firmes, Senhor Deus, no propósito de te servir. Nosso pedido, Senhor Deus, é que nós nos esvaziemos tanto de nós mesmos, que o Senhor possa ser visto em nós, e que cada vez que alguém perguntar, Senhor Deus, a razão por que brilhamos, porque a nossa luz brilha, possamos atribuir ao Senhor, do fundo do nosso coração, sem querer aparecer, sem querer nos envaidecer, Senhor Deus, é o nosso desejo maior, mas que venhamos a brilhar, Senhor Deus, venhamos a fazer a tua obra, e nós te agradecemos, porque o Senhor tem permitido que nós estejamos aqui, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, o Senhor conhece os nossos pecados, as nossas falhas, mas também conhece o nosso desejo, Senhor Deus, de parecer mais contigo. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho Jesus, amém. Quero agradecer aqui a oração, eu falei na quarta-feira e pedi ontem também, semana inteira, para que meu pai orasse, a igreja orasse sobre a nossa intervenção ali em Mutum, Paraná, naquela fazenda onde aconteceu aquelas mortes dos policiais. Ontem nós tivemos uma operação coordenada pelo meu querido amigo Coronel Alexandre, um homem que gosto muito de trabalhar com ele, e nós não tivemos nenhum só ferido, e isso foi para nós um motivo de muita alegria, porque mostra a forma diferente que a polícia e a justiça agem, né? Não como criminosos. Exatamente. Então, esperava-se ali uma carnificina, esperava-se que ia ter um grande problema, e foi tudo trabalhado de uma maneira estratégica, sábia. Nós sofremos muitas críticas, porque os policiais, ao invés de irem quando estavam com aquele, né, estava todo mundo nervoso, todo mundo afrontado, eles não entraram, não foram para lá, porque ali há muita gente inocente, muita gente que não fez nada, muitas mulheres, há muitas crianças, e
quando nós retraímos para tomar a estratégia mais certa, mais correta, esperar que a justiça nos desse as autorizações legais, nós sofremos muitas críticas. Fomos chamados de frouxos, fomos injuriados, né? Grandemente. Mas quando nós vimos ontem a justiça sendo feita de uma maneira bonita, de uma maneira ordeira, todo mundo aplaudindo a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, que também trabalhamos juntos ali, polícia militar e polícia civil, nós ficamos orgulhosos, felizes por ver isso, e sabendo que cada vida que é poupada é cada vida que pode também vir a ser salva por Jesus Cristo. Ontem à noite estava em um determinado lugar, jantando, e o rapaz que estava fazendo o churrasco para a gente lá, foi um churrasco bom, agradeço lá o meu anfitrião, um amigo muito querido, uma pessoa que eu amo muito, e ele falava que aquele rapaz, por 30 anos, por 20 e poucos anos, ele foi terrível. Por 10 anos ele viveu na rua. Depois que se casou, vivia drogado, cometendo assaltos. A esposa dele chegou a apontar a arma para ele, para tirar no rosto dele, ele bateu naquela arma, a arma tirou para cima assim, mas viviam brigando, e depois de quase 20 anos ele se converteu, ela se converteu, e os dois hoje servem a Deus, e ele comprou um ônibus, ele não tem muito dinheiro não, mas ele comprou um ônibus, e todo o culto da igreja dele, ele vai lá no Cainágua, coloca aquele pessoal que vivia da situação que ele vivia, leva para a igreja. Desses já 4 se converteram, e ele tem trabalhado firme, e essas pessoas têm mudado de vida. Então, Cristo muda. Quando ele estava assaltando, quando ele estava cometendo aqueles crimes, quando ele estava fazendo todas aquelas coisas terríveis, ele estava em trevas. Mas o que diriam dele naquela época? Bandido bom é bandido morto, não é isso? Mas o crente não fala isso. O crente fala: bandido bom é aquele que nós podemos pregar a palavra e se arrepender e se tornar uma pessoa boa e deixar de ser bandido. Isso que para nós é a nossa regra. Então a gente não entra nessa situação. Então cada pessoa que é poupada, cada vida que é poupada, é mais uma oportunidade que nós temos de anunciar a luz. A luz venha das trevas, sair das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Então fico muito orgulhoso das nossas forças policiais, muito orgulhoso do trabalho da nossa polícia militar, da nossa polícia civil, da Politec, também dos bombeiros, que juntos ali fizeram um trabalho maravilhoso, que eu gostaria, embora não seja legal, eu gostaria aqui de dizer que foi um trabalho cristão, baseado no que nós estamos falando aqui, em pacificação, em mansidão, um trabalho que, muito feliz, porque o nosso coronel, comandante da Polícia Militar, os dois são crentes fiéis em Jesus Cristo, e fizeram isso, trabalharam dessa forma. Então eu agradeço, nosso governador também, crente fiel, que exigiu que nós agíssemos da maneira correta dentro da lei. Então ficamos felizes com isso. Então os versículos que nós vamos basear hoje vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, está no versículo 14, nem se acende uma candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vocês, né? Misericórdia! Glorifique o nosso Pai que está nos céus, como já nos ensinou Cristo, ser o sal da terra e a luz do mundo, é nossa obrigação. Vós sois, não está dizendo vocês vão ser, olha, vocês vão ser, tá bom? Não, vocês são. E eu acho muito interessante que essas palavras que foram mais contundentes e que definiram para a posteridade o caráter cristão e a forma do cristão agir, Jesus vendo a multidão, subiu e chamou para si quem? Só os seus discípulos. A palavra é para aqueles que já tinham sido salvos, aqueles que já andavam com Cristo. Então, Cristo enfatizou, ele ansiava que todos nós andássemos assim. Por isso Pedro reforça dizendo: vós sois geração eleita, raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, já li várias vezes aqui, para enfatizar também, exatamente, o pai falou, está pouco, gente, é repetição. Os judeus falavam com seus filhos, dia após dia, eles decoravam o Pentateuco todo, até 12 anos já sabiam o Pentateuco completo, e falavam ali, palavra por palavra, e aquilo, olha, não tem jeito, você tem o conceito na sua mente, você vai usar. Então, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Em Filipenses 2, Paulo descreve os crentes como luzes do mundo, e exortando a preservarem a palavra da vida. Preservar, função do sal, preservação, falamos bastante isso, porque Cristo enfatizou que ser sal, ser luz, salgar, brilhar, precisava falar sobre isso, precisava falar que o sal tem que salgar, precisava falar que a luz tem que brilhar? Não, porque são coisas tão naturais, tão claras. O sal não faz mais nada além de salgar, é a função principal do sal. A luz, ora, é tão evidente, por quê? Porque somos muito propensos a esquecer isso. No que diz respeito a nós somos muito dados a esquecer isso. Jesus está sempre apelando ao nosso bom senso natural e comum. Uma lâmpada se acende a fim de que ilumine a todos quantos estiverem no interior da casa. Não há outra finalidade para a luz a não ser essa. O objetivo inteiro é que a luz seja disseminada, difundida naquela área específica. Eis, portanto, nossas qualidades essenciais. Assim convém-nos ser como aquela cidade edificada sobre o monte, que ninguém consegue ficar sem observar. A gente viajando à noite, muitas vezes, você vai naquela escuridão daqui, escuridão dali, de repente você sobe numa ladeira, e de cima você vê aquela coisa bonita. Quando a gente vem também de avião, andando aqui pela nossa floresta amazônica, embora esteja bastante já abatida, mas tem muita ainda, graças a Deus, e você passa aquela imensidão daqui lá no alto, lá na altura de cruzeiro mesmo, você consegue ver lá embaixo as luzes, né? Impressionante, uma distância tremenda, embora a cidade seja muito grande, lá fica bem pequenininha, mas você vê aquela cidade edificada, não se pode esconder. Em outras palavras, se somos crentes, não podemos nos ocultar. Jesus pede que imaginemos um homem acendendo uma luz, logo depois escondendo ela debaixo de alguma coisa que proteja ali, no caso uma medida de cereais, acende uma luz, esconde debaixo desse alqueire, uma medida de cereais, ao invés de colocar no velador. Irmãos, é ridículo, não é? Ué, eu vou acender a luz aqui, aí eu vou botar um negócio que tampe toda a luz. Não devemos esquecer que o Senhor Jesus fala sobre nós. O propósito inteiro de quem acende uma luz é que ela forneça iluminação. Seria muito estranho isso não acontecer. Há um perigo, ou pelo menos uma tentação, no sentido de que o crente vem agir dessa forma, se tornando completamente ridículo. A palavra é ridículo. Acendeu uma luz ali, está a luz acesa, aí eu vou lá e tampo ela, pum, acabou. Não é estranho? Não tem qualquer lógica nisso, mas muitas vezes é assim que nós estamos agindo, porque nos tornando completamente inúteis para a obra de Deus, inúteis, apagados. Triste demais quando chegamos nesse ponto. Parece que Jesus Cristo estava dizendo assim, tenho feito com que você se torne algo parecido com uma luz, como uma cidade edificada sobre um monte, do qual você não pode passar despercebido. Por que você ocultaria, por que eu ocultaria essa qualidade de propósito? Por quê? É isso que Cristo mais ou menos nos pergunta.
Parece insensato, mas é exatamente o que tem acontecido nesses dias. Crentes apagados, cristãos que têm envergonhado. Nós temos uma bancada evangélica no Congresso que, embora tenha feito algumas coisas importantes, tenha militado algumas coisas importantes, mas muitos desses já foram presos, se dizendo evangélicos, se dizendo parte daquela bancada, presos, acusados de subtraírem um dinheiro público do erário, que é tão pouco, para chegar, se destinado ao povo, às pessoas comuns. Então, segundo Jesus, ocultar a nossa natureza regenerada é nos tornar completamente inútil. O sal que tenha perdido sua salinidade é algo totalmente inútil. O que torna o sal mais extraordinário é que no momento que ele perder a sua salinidade, ele não serve mais para nada. E também acontece no caso da luz. A característica essencial da luz é prover iluminação, é dar luz, pois na verdade não tem qualquer outra função. Em outras palavras, na hora que a luz deixar de agir como luz, ela é inútil. Inútil. Nenhuma outra coisa existe em todo o universo criado por Deus tão completamente inútil que um crente nominal. Vocês já viram? Já presenciaram assim? Aquela pessoa que fala que ele é crente, mas ele senta na igreja muitas vezes, mas você não vê nele qualquer fruto, qualquer ação que demonstre que ele realmente ame Cristo Jesus, mas ele está lá. E no trabalho, você encontra ele no trabalho dele, ninguém nunca nem soube que ele frequentava a igreja, que ele se dizia cristão, ninguém nunca soube. Então você chega lá e fala: pô, irmão? Oxe, o Eduardo é irmão, é? É irmão? Como assim é irmão? Mas aqui ele vive uma vida. Aí ele fica todo. O crente é agente secreto, 007. Então, olha lá em Êxodo 32:8. Êxodo 32:8. Já abriram? Êxodo 32:8. Com muita facilidade e rapidez, desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, e o estão adorando, e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios, e proclamam em alta voz: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. Irmãos, é muito complicado a gente ficar olhando para Israel, criticando Israel. E muitas vezes nós temos visto muitos crentes, muitos servos de Deus nos dias atuais fazendo semelhante coisa, dia após dia, criando seus próprios deuses, seus próprios bezerros de ouro. Mas muito mais culpa teremos porque Israel não viu Cristo, Israel não viu os milagres de Cristo, Israel não viu a porta da graça aberta, embora tenha andado diretamente com Deus, é verdade. O Espírito vinha até o povo, através do sumo sacerdote, ali ou ficava pairando sobre o povo. Hoje o Espírito mora em nós. Ô Pai, mas nós sabemos, temos aqueles milagres deles, que nós ouvimos e vemos a voz de Deus através da ação deles, está na palavra. Nós vimos todas as profecias faladas, manifestadas e cumpridas em Cristo. E depois de Cristo, anos 70, com a destruição do templo, e tudo que está acontecendo hoje. Então nós temos todos aquilo que eles viram, temos tudo, porque nós cremos, como que nós estivéssemos lá. Entendeu o que eu estou falando? Que nós estamos numa situação ainda de maior exigência, porque até então o Filho de Deus não tinha morrido.
para nos garantir a graça e a salvação e o dom celestial. Então, aqueles que fazem os seus bezerros de ouro, aqueles que tão rapidamente se afastam, hoje são mais culpados ainda. Hoje tem muito mais responsabilidade, porque hoje nós temos o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, perdão, morando em nós. Eclesiastes 7:29 diz assim: sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei: Deus criou o homem justo, mas esse se deixou se envolver em muitas astúcias e ilusões. Olha esse aqui, outro versículo também maravilhoso. Se vocês começarem a ler as teorias que as pessoas começam a fazer para afastar a deidade de Cristo, a criação de Deus, são teorias são coisas tão, ilusões tão bem criadas, né, que a gente fica intrigado. Isaías 53:6: em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, todos que andavam perdidos, a iniquidade de todos caiu sobre Cristo, e hoje todos podem ter a salvação, entrada pela graça, uma vida diferenciada, uma vida santa, separada. Gente, é tão bom você deitar sua cabeça no seu travesseiro, depois de fazer essa oração a Deus, e ter aquela consciência pura de que você buscou naquele dia servir ao Deus Santo, não adulterou, você não roubou ninguém, você não mentiu, porque você começou a viver uma vida santa e começou a ser uma regra em sua vida isso, sabe? E você dorme tranquilo, a sua esposa está ali, os seus filhos, ou sua esposa está viajando, ou você está viajando, mas você sabe onde ele está, sabe o que está fazendo. É tão bom, é uma vida de paz, um casal que se ama, um casal que mostra para os filhos um amor entre eles, que os filhos vão querer imitar, vão querer se casar também. Eu quero me casar, porque meu pai e minha mãe foram tão felizes, e são tão felizes no casamento deles. Como é que eu não vou me casar? Vou me casar, quero ter minha família, eu quero ter meus filhos, eu quero passar para meus filhos o que meus pais passaram para mim. Olha que coisa boa. Como é que se consegue isso hoje em dia? Vivendo uma vida santa, verdadeiramente cristã. Jeremias 2,13 diz: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a própria fonte da água da vida, e tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. Olha, rapaz, que maravilhoso, que palavra maravilhosa. O meu povo cometeu 2 crimes, me abandonaram a mim, a própria fonte da água da vida, e tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. Também Mateus 25:30, quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, às trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes, o juízo final. Aqui se fala de alguém que só tem um nome de cristão, mas que não exibe as características de um verdadeiro cristão. O apóstolo Paulo descreveu essa, e a palavra que o autor usa é aberração, quando falou sobre certos indivíduos que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Já viram? Já conheceram? Eu já convivi com pessoas assim. Gente, que homem piedoso quando eu conheci. Gente, fiquei encantado por ele, mas depois de uma convivência um pouco mais comprida, nós descobrimos que aquele homem era uma coisa terrível, que eu nunca vi igual na minha vida como aquele, mas um cordeiro. Então tratam-se de aparentes crentes que na realidade não são, desejam parecer como crentes, mas não funcionam como tais. Antes assemelham-se ao insípido sal e à luz que não ilumina. O crente formal é um indivíduo que conhece bastante a palavra, para temer eventual resultado de uma vida lá fora, mas não sabe o bastante para apresentar algum valor positivo, para mudar a sua própria vida. Irmãos, eu falava ontem com meu pai, liguei para meu pai e falei: meu pai, ore por mim, ore muito por mim, para que eu consiga, nos momentos mais difíceis que eu passo na minha vida secular, na vida, não minha vida secular, mas a vida fora, a vida no mundo secular, para que eu consiga exprimir, manter sempre firme aquilo que eu mesmo estou falando aqui, porque em nenhum momento que eu vim aqui, irmãos,
Eu falei para os irmãos, ontem a Letícia falou comigo, falou: Hélio, essa palavra tem sido uma bênção e eu dou graças a Deus por isso. E eu, naquele momento, eu entrei em contrição com Deus e falei: meu Pai, que responsabilidade que eu tenho, cada vez mais responsabilidade, porque eu passo a ser observado muito mais ainda, aonde eu trabalho. Está aqui meus amigos de trabalho, meus colegas de trabalho estão me assistindo aqui, pessoas com quem eu trabalho todos os dias, que me levam problemas, que me levam situações que eu preciso resolver. Como que eu vou resolver isso, meu Pai? Às vezes me dá vontade de bater na mesa, sabe, e falar. Aí eu lembro da palavra de Cristo: mansidão, domínio próprio, temperança, amor. E aí eu começo a dosar aquelas palavras, eu me silencio, espero aquela tentação passar. Irmãos, é muito fácil a gente se ensoberbecer. E quando alguém bate nas costas da gente e fala assim: você é muito humilde, você é humilde demais. Obrigado. Eu sou mesmo. Sou o cara mais humilde do mundo. Gente, que perigo! É o perigo, meus irmãos. Eu faço assim, ó. Eu já aponto para os céus e olho para a pessoa e falo assim: está ali, ó. A Deus toda honra e glória, porque humilde eu não sou, não. Eu não sou, não, irmãos. Quem é humilde aqui? A gente se torna humilde enquanto nós estamos atentos de Deus, orando e vigiando. A gente é humilde sim, quando a gente está com Cristo. Quando se esvazia, Cristo vem. Quando a gente fica distraído e deixa a tentação chegar, a gente... Eu já conheci muitos humildes que agiram de uma maneira terrível, com uma arrogância terrível, que se arrependeram, mas para depois reconstruir tudo aquilo que construíram, para poder ser o quê? Para poder ser luz. Nós falamos bem aqui, bem frisado semana passada, antes de ser luz, Cristo falou que nós temos que ser sal. Sal é o quê? É a estrutura, para depois brilhar, não é verdade? O crente formal, então, ele conhece o cristianismo, ele tem uma aparente piedade, ele tem ele conhece o resultado de quem vive no mundo, de quem se entrega ao mundo, mas não conhece a palavra de Deus suficientemente para entender que é ele que precisa mudar, que não é o outro, e que ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que sair do seu lugar comum. Não adianta, a gente tem que continuar caminhando. Ele não vai para o mundo porque sabe muita coisa a respeito do mundo e as consequências das coisas que ali acontecem, mas as pessoas que convivem com ele sabem que ele apenas está tentando parecer diferente, uma vez que conhece suas verdadeiras atitudes. Minha filha conhece minhas atitudes, está ali minha filha sentada me olhando ali, bem assim, mas ela sabe, ela convive comigo dia após dia, ela sabe como eu trato ela, como eu trato a mãe dela, como eu trato a irmã dela. Se eu sou um verdadeiro cristão, ela sabe, está ali, está me olhando, está me observando todo dia. Ela tem 24 horas para me observar, porque mesmo quando eu estou no trabalho, a gente está se comunicando por via do celular, muitas vezes, ela me pedindo as coisas. Brincadeira, minha filha. Então, lá em Mateus 7, 15 a 24, um texto, um capítulo depois, ou seja, no mesmo contexto que Cristo vem falando aqui, ele fala isso. Mateus 7, 15 a 24, acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são como lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim também toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, é importante, é essencial que sejamos crentes praticantes e não crentes nominais.
fervorosos. O Senhor Jesus diz que são pessoas mais inúteis do mundo os crentes nominais. Não funcionam nem como indivíduos mundanos, nem como cristãos. É uma coisa estranha. É uma coisa estranha. É estranho. Sabe? Exatamente. Recusam-se a considerar parte integrante do mundo, ao mesmo tempo que jamais entram verdadeiramente na igreja. Sempre existe uma barreira em torno deles. Quantas igrejas já perderam o sabor e deixaram de ser igreja de Cristo, acabando por serem pisadas pelos homens, porque todos os seus membros se tornaram crentes nominais? A Bíblia fala que as portas do inferno não terão força contra a igreja do Senhor Jesus, mas a partir do momento que as pessoas se denominam cristãos, mas não são, nós temos visto aí muitas igrejas fechadas, e com muita tristeza eu digo, muitas igrejas batistas bíblicas, muitas batistas bíblicas. Não quero aqui julgar, não estou falando nada da razão, mas está fechada, não conseguiu permanecer, os membros ali não foram guiados ao caminho do Senhor. Aqueles que eram servos de Deus verdadeiros foram para outras igrejas. A pessoa que ali se denominava pastor deu um mau testemunho, a igreja hoje está fechada. É muito triste isso. Precisamos da graça de Deus para aceitarmos essa advertência para nós mesmos. Aqui, a minha preocupação, irmãos, é comigo, porque como foi falado aqui, eu vou dar conta, a Lourdes vai dar conta dela, a Ana vai dar conta dela, o Eduardo vai dar conta dele, o Tiago, o James, né, James, vai dar conta dele, a Sofia, cada um de nós, e eu tenho que saber de mim, embora eu tenha que influenciar outros, mas eu tenho que saber de mim, eu tenho que ter a minha consciência com Deus. Então, precisamos acertar com essa advertência para nós. Uma profissão meramente formal da fé cristã é algo que sempre terá o triste fim, sabe de quê? De ser pisado, de ser inútil. É muito ruim. Eu gosto muito da Renata, da minha mãe, da Valesca, que elas chegam num ambiente, enquanto eu fico lá sentado inutilmente, elas dão um jeito de fazer uma coisa gostosa para a gente comer, e parece umas formiguinhas lá, e não para, e a Renata, ela tem o dom da delícia na mão dela, ela já faz uma delícia e traz ali, e todo mundo fica feliz. Mas quando casou com a Renata tinha 50 quilos, hoje está com 100, dobrou. Veja que a utilidade é tão importante, não é verdade? A utilidade é algo importante demais. Você exercer aquele dom que Deus te deu, é um dom que Deus deu. Então assemelha-se ao sal, assemelha-se à cidade posta, edificada sobre o monte, uma candeia posta no velador, àquele homem que esteja vivendo como verdadeiro cristão ao lado da luz. O verdadeiro cristão nem ao menos deseja esconder a sua luz, ocultar a sua luz. Ele entende que tudo que Deus fez na sua vida é uma coisa boa para influenciar os outros. Aquele rapaz ontem que dava o testemunho dele, ele não ficou quieto, ele falou: gente, eu fui tirado de lá, eu saí daquela situação, eu vi como era difícil, eu vou ficar quieto. Então ele pegou, comprou um ônibus e saiu buscando aquele povo naqueles lugares mais terríveis e trazendo para a igreja. Foi isso que Cristo falou para a gente fazer. Ele não veio para os que eram sãos, ele veio para os que eram doentes. Poucas pessoas têm condições de trabalhar com essas pessoas, porque só aqueles que realmente foram um dia viciados, só quem conheceu a realidade deles é que pode falar a língua deles. Nós que nunca fomos viciados, que nunca tivemos um vício, a gente nunca vai entender o que é o sofrimento dessas pessoas. É um sofrimento terrível, a pessoa querer, a pessoa não desejar e entender que aquilo está destruindo ele, mas ele não ter força nenhuma para lutar contra. Se descobrirmos em nós mesmos a tendência de esconder a nossa luz debaixo de um alqueire, teremos que examinar se nós somos realmente luz. Vamos simplificar. Da próxima vez que eu perceber em mim qualquer pendor, qualquer desejo de encobrir o fato de que sou crente, talvez a fim de ser melhor aceito por alguém,
ou a fim de evitar ser perseguido, deverei pensar no indivíduo que acaba de acender uma vela para esconder no lugar que permita que essa luz não brilhe. No momento em que eu pensar o quão ridículo isso parece, reconhecerei como eu também estou sendo ridículo. Acabou a luz. Opa, eu tenho uma vela. Vou acender. Acendi. Apaguei. Não é engraçado? Não é estranho isso? É muito estranho. Opa, eu tenho a luz. Eu tenho a luz aqui, ó. Estou apagando. Desculpa, irmãos, perdi aqui sem querer eu subi aqui um pouquinho, achei. No momento em que eu pensar o quão ridículo isso parece, eu vou entender que eu estou dando lugar a Satanás. Ontem eu conversava também com um determinado irmão em Cristo, e ele falava o seguinte, que hoje hoje você dizer que é cristão, que você dizer que é crente, não é mais uma evangélico, a palavra assim, evangélico, vou dizer esse termo aqui, eu sou da ala evangélica, então agora hoje a pessoa tem que dizer isso, eles chegam no meio, sou evangélico, por quê? Porque o governador é evangélico, é cristão, então as pessoas querem, para se aproximar do governador, se tornam ali, começam a mandar versículos bíblicos nos grupos, o governador, ele bota versículos bíblicos lá. Certamente que se o governador fosse uma pessoa que odiasse o evangelho, e os evangélicos, ia ter lá as pessoas colocando, criticando, esse tipo de gente que ele está ali como um camaleão. Ele quer ser reconhecido para ter algum benefício, não para fazer valer o Espírito Santo de Deus na vida dele. Então, é muito ridículo, é muito estranho eu chegar num ambiente que acabou a luz, acender uma vela e apagar ela, tirar a sua luz. É muito ridículo, é muito estranho. Então assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Semana que vem nós vamos falar sobre Cristo. Semana que vem, pai, desculpa, semana que vem eu não estarei no domingo. Eu peço que o senhor convide alguém. De manhã eu não estarei, mas passando esse no outro, se Deus assim permitir, nós vamos falar sobre Cristo e a lei, que é o próximo versículo que nós, não cuideis que vim destruir a lei, vai ser muito bom, viu? Eu recomendo que vocês continuem conosco, porque hoje a gente vai terminar esse estudo, e eu já estou com saudade dele, estou com saudade de falar sobre isso, estou com saudade de eu mesmo me lembrar disso todo domingo, e toda semana, porque eu passo a semana estudando. Em uma lâmpada antiga, somente duas coisas eram necessárias, o azeite e o pavio. Essas duas coisas jamais podiam ser separadas uma das outras. A parábola das 10 virgens ajuda a relembrar essa verdade. As lâmpadas levaram o azeite com elas, mas somente o pavio. O azeite é algo absolutamente essencial. Nada podemos iluminar sem ele. E tudo que as bem-aventuranças procuram frisar em determinado sentido é destacar esse ponto. O azeite é o Espírito Santo de Deus na Bíblia. Sempre que fala do azeite, fala do Espírito Santo. Só seremos a luz do mundo na medida em que aquele que é a luz do mundo estiver atuando por meio de nós. Daí advém a pergunta: já recebi a vida divina? Tenho certeza de que Cristo está habitando em mim? Aí eu pergunto para todos que nos assistem, todos que aqui nos veem, tenho essa convicção? Paulo orou em favor dos crentes em Éfeso, no sentido de que Cristo passasse a habitar ricamente em seus corações, mediante a fé, a fim de que pudessem ser cheios de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude, né? É muito grande. Não fala plenitude, mas toda, ou seja, ela é muito inclusiva, ela é muito vasta. A doutrina inteira concernente à obra do Espírito Santo consiste essencialmente nisso. 1 Coríntios 12, 31. A obra do Espírito Santo não é conferir-nos dons específicos, como de línguas ou vários outros. O propósito dele é transmitir-nos a vida e as graças do Espírito Santo, o que faz um caminho sobremodo excelente. É muito importante, é muito bom conhecer a palavra, entendê-la. Temos a certeza que temos o azeite da vida que só o Espírito Santo pode dar, e é nesse ponto que é importante nós falarmos que aquele que vier a mim, Cristo disse, não lançarei fora, mas é necessário sairmos da inércia, sairmos do nosso status quo, sairmos da nossa zona de conforto. Nós temos uma zona de conforto.
Viver a vida como nós achamos melhor, ter a liberdade. As pessoas pregam tanto uma liberdade que na verdade é uma prisão terrível. A Bíblia fala que a vida em pecado é uma vida de aguilhões, de prisão. Muitas vezes alguém falou para mim: eu tenho a liberdade de beber só quando eu quiser. E você bebe quando? Eu bebo de segunda a sexta. E o final de semana eu bebo mais. Tá, então vamos fazer o seguinte: próxima semana você fica sem beber, já que você tem liberdade de não beber. Ah, não consigo. É liberdade? É liberdade? Não é liberdade, é prisão. Mas o crente de Jesus Cristo tem liberdade sim, de não depender de vício nenhum. É uma bênção isso. Ele não precisa dessas fugas. Então, precisamos, portanto, de suprimento espiritual, precisamos estar crescendo na graça, conhecer a palavra. Isso envolve não somente uma atitude constante de oração, mas também aquilo que nosso Senhor mesmo descreveu como ter fome e sede de justiça, desejar mais, um desejo incansável de conhecer a palavra. Eu tenho visto pouco isso nessa geração. É como eu me lembro, eu falo, a minha geração, a gente tinha um desejo muito grande de entender as coisas, de conhecer as coisas, e como nós tínhamos mais dificuldade de ter acesso, quando a gente tinha acesso, a gente, nossa, eu falo que eu queria gostar, com 14 anos eu já me interessava nas profecias bíblicas, e eu não tinha material que pudesse me orientar nisso, mas quando eu pude ter, quando eu consegui ter, eu comecei a ler avidamente. Cheguei em Porto Velho, comecei a ter acesso, comecei a poder comprar livros pela internet. Isso foi para mim uma coisa maravilhosa. Eu comecei a encher minha biblioteca de livros importantes, bíblicos, que me ensinavam as coisas que eu queria, e até hoje eu me valho deles, e daquele conhecimento daquela época e do que eu venho ainda buscando. Bíblias com comentários que podiam me esclarecer situações que eu não compreendia, opiniões de autores abalizados, e comecei a buscar. Não é necessário fazer um seminário para você, nunca, Cristo, nenhum dos discípulos fez seminário não, embora tenha, na verdade tinha tido um seminário muito melhor do que o nosso, né? Melhor professor do mundo, mas os outros, os que vieram depois, foram aprendendo com aqueles, e assim foi, e está tudo aqui, está tudo resumido na palavra de Deus. Devemos continuar estudando a palavra. Então, Daniel nos deu exemplo de constante oração e meditação na palavra. Antigamente, quando usava a lâmpada, que necessitava do pavio, era preciso dar atenção especial ao pavio. Porque o que acontece? Quando o pavio, era um processo bem delicado, quando o pavio apagava, e quando ele ia terminando, tinha que repor logo, né? Porque senão seria muito difícil. É isso que diz aqui, que ele começava a fumaçar. Uma vez que o pavio começasse a fumaçar, não podia produzir boa luz, por isso o pavio tinha que ser aparado. Era um processo bem delicado. E é esse processo que nós precisamos estar sempre em constante lapidação, né? Nós somos o pavio, o Espírito Santo é o azeite. Olha que comparação bacana, também interessante, que Cristo sempre faz quando a gente avalia aquela questão mais histórica, mais prática do que Cristo quer falar, voltando ao tempo dele. O óleo no pavio, e a partir do momento que o óleo tem contato com o pavio, ele acende, ele mostra a sua luz. Quando aquela luz começa a dar problema, eles tinham que parar, para ao invés de dar fumaça e causar, ao invés de dar luz, causar escândalo, ele era parado, ou seja, era cuidado, era lapidado. Pois não, pode falar mesmo. A lamparina, isso. Minha mãe fala que o avô dela usava aquela lamparina também, que também ficava tudo preto, tinha que estar sempre limpando, irmãos, é constante. Então todo dia nós temos que lembrar de ser misericordioso, de ser humilde, de ser manso, de ser pacificador, de ser limpo de coração. Nada existe que tanto contribua para manter o pavio em boa ordem e bem aparado, que lembrar daquilo que sou pela graça de Deus, e daquilo que se espera que eu seja. Isso pode ser feito logo de manhã, antes de darmos início ao dia, aquele momento de contrição, de lembrança do que eu sou, do que eu devo ser, do que as pessoas esperam de mim, do que Deus espera de mim. É muito importante. Minha oração deve conter em tudo quanto eu fizer, tudo quanto eu disser, compete-me, pois, que eu seja como aquele homem retratado nas bem-aventuranças. É aquela oração que deve ser feita com bastante devoção. Não convém apenas lembrar, mas viver de acordo com isso. A Bíblia fala que não adianta nós sermos ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra. Eu asseguro que todo aquele
que anda na palavra de Deus, ele será bem sucedido. A palavra de Deus diz isso. O doutor Fernando Máximo, quando veio aqui, ele falou uma coisa que eu não sei se os irmãos prestaram atenção. Rondônia foi o estado que não colapsou no que diz respeito ao Covid. Em Manaus, as ambulâncias pegavam as pessoas com Covid, já em estado bem crítico, e saíam rodando pela cidade, mas todos os hospitais já estavam lotados. Aquela pessoa que estava na ambulância morria na ambulância, porque não tinha como mantê-la viva. Enquanto isso, pessoas em situação, na mesma situação, começavam a ligar para o número de emergência, pedindo o apoio. Mas a ambulância estava ocupada com pessoas morrendo dali, que não podiam pegar, então aquela pessoa morria em casa, desesperada, sem ar, e a família tendo que assistir aquilo sem poder fazer nada. Mas nesse estado, o trabalho, uma coisa que foi bem interessante, foi que ele foi chamado, o governador e ele foram chamados e falaram para eles assim: cuidado com Rondônia, que Rondônia já tem aquele problema sério no João Paulo II. Outros estados fizeram o hospital de campanha, gastaram 22 milhões, Manaus foi um caso, que agora que acabou, vai ter que botar no chão, que ele só vale por 60 dias ou 90 dias, alguma coisa, tem que jogar tudo fora. Aqui nós optamos por comprar aquele hospital, foi optado por comprar aquele hospital para que ele permanecesse depois para ser usado pelo público, Regina Paz, por 12 milhões. E mesmo assim eles sofreram, coitado. O governador, o Fernando Máximo, sofreram tanta crítica, tanta gente falando mal, e nós não colapsamos. Aqui morreram 1.200, um número bem 1.300 pessoas, mas é um número bem diferente dos 4.000, salvo engano, do Amazonas, 5.000 do Rio de Janeiro, um número bem diferente. Mesmo proporcionalmente, nós temos assim, com essas ações que nós tomamos, nós deixamos de perder. Ontem eu estive com o Fernando, ele fez os cálculos, nós deixamos de perder uma média de 3.000 vidas comparado com o Rio de Janeiro, 2.000 e poucas vidas, 3.000 e poucas vidas comparado com Manaus, e ele foi fazendo o cálculo, mostrando para mim ali. Por quê? Porque nós temos um tempo em que Deus é convidado a fazer parte da administração. Deus é chamado, Deus é convidado. Faz dias que nós estamos no azul, enquanto outros estados continuam no vermelho, outros continuam em atenção. Nós estamos no azul, nós estamos, graças a Deus, vencendo essa doença, por conta de que Deus foi chamado. E eu falei para ele: você lembra os reis de Israel? Aqueles que realmente buscavam a Deus e como o país prosperava, mas aqueles também que se afastavam de Deus, o que acontecia? Então, o mundo precisa de luz e está se tornando cada vez mais rude, mais feio, mais briguento, ao mesmo tempo que a influência dos crentes está diminuindo. Está diminuindo, irmãos. Por quê? Porque eu vejo pessoas aí, eu sou crente, eu sou não sei o que e tal, e vai ser cantora de, como aquela, desculpa falar o nome, mas é evidenciado aí, tal da Joelma do Calypso, põe roupas minúsculas, faz danças aí terríveis ali, aí eu sou evangélica. Aí tem show dela que ela canta hino, com aquela roupa, com aquele... Não tem como conciliar, é um evangelho sem cruz. Eu sou evangélica. Sabe? Temos aquele, eu estava mostrando para a Renata essa semana, o Whindersson Nunes, aquele humorista, que fala tanto palavrão, fala tanta coisa. Ele é engraçado, mas fala tanta coisa ruim assim, cantando um hino de louvor com a outra Priscila Alcântara lá, fizeram um dueto, um hino muito bonito, mas não tem vida que sustente isso. Então não adianta. As pessoas procuram ver nas pessoas que louvam a Deus uma vida diferenciada, é natural, sempre foi assim. Eu ia comprar as coisas lá na mercearia do seu Zé, falou: seu Zé, meu pai mandou pegar aqui um negocinho. Meu filho, é seu pai, é o seu Adonias? Opa, o que você quiser, o que você quer? Leve. Pode levar. Ali é um crente de Jesus Cristo, é um homem de Deus. Eu falando com o deputado Adelino, que convivemos juntos lá em Cacaulândia, na época, falei do meu pai, ele: rapaz, eu me lembro, sim, um homem de Deus. Então você vê a responsabilidade que se tem, um homem de Deus, mas está muito grande.
Por isso nós temos que ser luz, verdadeiramente. Por quais razões nós devemos ser como luz? E agora terminando o nosso estudo, meditamos como devemos ser sal, também como podemos manifestar as virtudes estabelecidas por Cristo, porém tudo isso deve ser feito da maneira certa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, mas não deve ter exibicionismo. Tem gente que realmente é uma bênção em determinado momento, até o ponto que ele começa a se exibir, até o ponto que ele começa a achar que ele aí passa a ser um fariseu. Como é difícil estabelecer essa linha divisória entre verdadeiramente atuarmos como luz e sal, e não nos exibirmos e não ostentarmos. Vamos chamar aqui o fulano que é pastor, é formado não sei aonde, tem PhD não sei aonde, também tem formação em direito, em psicologia e não sei o que. O homem já chega assim, né? Não preciso disso, posso falar aqui. Aí começa, aí, sabe? Fala ali de maneira enfatuada, palavras difíceis que ninguém compreende nada, e as pessoas saem dali falando: nossa, que homem sábio, que grande homem, queria ser como ele. Mas Deus, Jesus Cristo, ninguém fala nada, porque né, eu queria ser como Cristo, refletido na vida daquela pessoa. É assim que tem que ser, essa é a ordem. Como o crente não deve chamar a atenção para si. Tem uma pessoa que eu amo muito grande, e ela sempre me fala isso. Ela diz assim: Hélio, quando alguém sobe no púlpito, ele não deve refletir a si mesmo, ele deve se apagar para que Cristo apareça. Eu gosto muito dessa fala dela, ela sempre me orienta, essa pessoa maravilhosa. Então ela sempre fala comigo nesse sentido: Hélio, quando alguém sobe no púlpito, é a palavra que é Cristo que deve aparecer. O eu ficou esquecido, sabe aonde? Lá na primeira bem-aventurança, na humildade de espírito, né? Já lá, por isso que Cristo começou lá o eu ficou lá. Em meio à humildade de espírito, em meio à mansidão, em meio a todas as outras virtudes que já estudamos. Nós admiramos muito as pessoas humildes de espírito, quando conseguimos ver nelas Cristo Jesus, não é verdade? Mas eu já vi pessoas que forçam algumas atitudes para parecer, mas é uma coisa que a gente consegue discernir. Nosso cérebro é tão maravilhosamente treinado, e nossa capacidade espiritual, quando estamos realmente presentes com Cristo, a gente consegue discernir quem fica forçando uma atitude para quem realmente é diferente demais. Então tudo deve ser feito para a glória de Deus. Brilhe a vossa luz para que Deus seja louvado. 1 Coríntios 10:31 fala: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Convém que vivamos de tal forma que as pessoas honrem a Deus por conta da nossa atitude. Estão entendendo, meus irmãos? Não é eu que devo aparecer, não é a minha capacidade, não é o meu, sabe? Eu não devo estar feliz quando as pessoas batem nas minhas costas e aceitar aquilo para mim como se eu fosse responsável. Eu estou em determinado lugar, trabalhando em determinado cargo, e por isso eu devo ser louvado, devo ter uma atenção diferente. Não, nada disso. Quanto mais alto o crente de Jesus Cristo estiver nesse mundo, no status desse mundo, mais ele deve servir, mais ele deve se apagar, para que Cristo apareça nas atitudes dele, porque muito mais pessoas ele vai poder alcançar. E é que eu sempre falo para as pessoas: o crente de Jesus Cristo, ele tem obrigação, como crente, se é verdadeiramente crente, de ser sal e luz. Para ser sal e luz, ele precisa descer, ele precisa estar embaixo e considerar cada um superior a si mesmo. Isso não é fácil, eu confesso para vocês. Não é fácil, eu confesso para vocês. Então, devemos sentir profunda tristeza pelas pessoas que estão na poluição, nas trevas. É como aquele rapaz que eu falei ontem. Ele viveu lá, ele sabe o que é. Quem viveu no mundo sabe. Eu e minhas irmãs temos a grata alegria de nunca ter conhecido o mundo e suas tribulações e suas tristezas. Nascemos num lar cristão, um lar de paz, onde fomos criados, instruídos na palavra, não por só palavra, mas por vida.
e com isso nós podemos transmitir aos nossos filhos também, que também nasceram nesse mesmo ambiente, mas isso não pode nos impedir nunca de ter compaixão pelas pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade, porque lá em Mateus 9:36, Jesus Cristo viu a multidão e teve grande compaixão delas, porque eles andavam como ovelhas desgarradas, que não tem pastor. E ele, continuando nos versículos 37 e 38, ele fala, como disse o pastor Marcos em domingo à noite aqui: então ele disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. A nossa seara aqui é grande, Porto Velho, meus irmãos, é grande demais. Uma cidade que se diz aí 70%, ou 60%, 70% de evangélicos, mas nós temos um índice de roubos de 60 roubos por dia aqui, quando antes da pandemia, agora está girando em torno de 40, e muitos desses que fazem assaltos, quando vão sentar como delegado: qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Não, quando eu roubo, quando eu assalto, eu não machuco ninguém não. Senhor, por favor, se eu passei, eu não machuco ninguém. Não, é com educação, eu sou crente, não posso, sou crente, não posso. É verdade, o senhor está achando que eu estou brincando? É verdade o que eu estou falando aqui. Olha as pessoas, olha onde as pessoas estão, não conhece a palavra, não conhece Jesus, não conhece o que é ser luz e sal. Já pensou? Não entendem nada, estão na plena escuridão, e se dizendo alguma coisa, são crentes nominais. Então tudo que nós devemos fazer para a glória do Senhor Jesus, cumpre-nos conduzir os homens aos seus pés para que o glorifiquem. Jesus nos deu a possibilidade de nos tornarmos semelhantes a Ele, neste mundo. Quando a luz se torna trevas, quão terrível é, diz ali o Pai citando Jesus Cristo. Verdade. Jesus, então, as trevas profundamente escuras, profundamente densas. Eu já falei para vocês que os irmãos aqui, Marcos certamente, o Edvan, meu pai, o Monteval, sabe, e alguns outros sabem o que é uma floresta de noite sem luz. Meu pai se perdeu uma noite na floresta e ficou lá, sem lanterna, sem nada. Ele, meu tio, mas quem, pai? Mais outro rapaz, ele sabe o que é passar uma noite, uma escuridão terrível, chovendo aí, não sabe se a onça vai chegar do seu lado, você só vai ver o bafo dela. Ela vai correr, bate a cara na árvore, não sabe nem onde é que está. Irmãos, a gente não vê aquela, quando fala não vê um palmo diante do nariz, é verdade, é terrível a escuridão da floresta à noite, é terrível. É amedrontadora, ela é sufocante, você parece que está sendo amassado assim. Eu passei por isso quando fui fazer treinamento de selva, soltaram a gente dentro da selva de noite, e eu ficava olhando assim. A grande qualidade é que eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, muito, então, treinado ali mesmo, forjado no fogo. Então, Jesus nos deu a possibilidade de nos tornarmos semelhantes a Ele neste mundo. Qual era a grande característica de Cristo? Quando Cristo fazia seus milagres, quando contemplavam as obras de Cristo, as pessoas pensavam em quem? Em Deus. Entenderam, irmãos? É uma escada. Jesus fala: eu não vim, eu vim para glorificar o meu Pai. Quem a mim me glorifica o meu Pai. Ele sempre. Essa foi uma grande característica de Deus. Ele sempre foi nosso. Devemos viver dessa maneira. Então, as pessoas devem perguntar: por que você é tão diferente em suas reações? A única resposta: porque eu sou um filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Como diz Romanos 8,17, somos refletores de Cristo, cópias dele. Da mesma forma que ele é a luz do mundo, também somos. Ou devemos ser. Mas a responsabilidade é essa. Irmãos, eu espero, Deus, que essas palavras tenham encontrado lugar em vossos corações. O aprofundamento desse estudo
Já falei do livro de Martin Lloyd Jones, eu ganhei ele, como falei, ganhei numa promoção. Fui procurar agora, ele está R$70, mas vai ser um investimento maravilhoso que você vai fazer. R$70 nesse livro. Mandei no seu WhatsApp. Não olha o WhatsApp. Então, compre esse livro, estude, se aprofunde na palavra, porque ele não foge da palavra, não. Estude ele, estude a palavra, estude esses textos, leia, releia e aplique na sua vida. É por ler, reler, estudar, orar e aplicar na sua vida que você vai entender a perfeita mudança. Uma determinada irmã conversou comigo e disse assim: Hélio, quando você lembrou que a Bíblia fala, dizendo que não haverá nenhuma pessoa que não seja mansa no lar celestial? Eu fiquei preocupada. E eu comecei a rever as minhas atitudes, as minhas ações, porque eu preciso entender a palavra de Deus. Não haverá ninguém que não seja manso no lar celestial? E aí? Eu preciso aprender a ser manso, já que eu sou a serva de Deus. E por que eu preciso aprender a ser mansa? Para poder ser luz, porque se eu for colérico, briguento, ríspido com as pessoas, ninguém vai me ouvir falar. Como é que eu vou falar do amor de Cristo? Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe todos. Obrigado pela paciência de todos que permaneceram aí também nos assistindo, todos que ficaram conosco, todos que têm acompanhado. Eu estive na padaria hoje para comprar pão, e a minha amiga que trabalha na padaria falou assim: eu estou acompanhando lá os cultos. Fiquei feliz demais. Estou andando no CPA, pegando os elevadores, encontro algumas pessoas: olha, eu estou acompanhando lá os cultos. E eu fico feliz porque a gente não sabe o alcance que nós temos. Então eu agradeço a todos que estiveram aqui, a Yakut